Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte de Cristo, nosso Senhor. Amém? Uma alegria imensa estar com vocês nessa manhã. Deus promove alguns encontros que são especiais e eles marcam a nossa vida para sempre. Eu conheci o Batista e a Gersoni na Itália e depois de um culto eu os convidei para comerem conosco lá na nossa casa e ali naquela mesa nós nos deleitamos, nos conhecer, nos aprofundar um relacionamento ali. E depois eu tive o privilégio também de, em Roma, conhecer o pastor Marcos e a sua esposa. Uma bênção também, um almoço delicioso ali, compartilhamos sobre o reino, o trabalho, os desafios, né? E uma grande amizade nasceu, está crescendo, e eu tenho sido muito abençoado por essa convivência, por essa comunhão. E como resultado disso, nós estamos aqui hoje, conhecendo essa linda igreja, um povo abençoado. Podemos sentir a graça de Deus nesse lugar, o poder do Espírito nesse lugar, e nós estamos muito felizes, irmãos, de conhecer essa amada igreja. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor continue prosperando a vida de vocês para a glória dEle e para o crescimento do seu reino. Amém? Bom, nós, como o pastor disse, nós trabalhamos num campo transcultural e o nosso ministério está focado em duas áreas, né? Treinamento de plantadores de igrejas e também no combate ao tráfico sexual infantil. Se você quiser saber mais sobre o nosso ministério, você pode acessar nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook, e lá você pode ver vídeos, acompanhar. Se te interessa esse trabalho do combate ao tráfico sexual infantil, ali você vai ter muitas informações que vão ajudar você a orar por esse trabalho e também, se você quiser, se envolver neste trabalho para combater esse mal tão terrível que assola as crianças de várias partes do mundo. Portanto, o meu Instagram é João_Petrecelli e o meu Facebook João Petrecelli. Ali você terá mais informações. Amém? Orem por nós. Grandes são os nossos desafios. Nós lutamos contra a segunda maior máfia do mundo, que é o tráfico sexual humano. E as lutas e as retaliações são grandes. Precisamos das orações dos amados irmãos em nosso favor. Ok? Vamos abrir a palavra de Deus, Mateus capítulo 24, verso 14. Nós temos um texto para a nossa meditação nesta manhã. E diz assim a palavra do Senhor: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Todos juntos, vamos lá? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amém? Qual é o maior anseio da tua alma? Qual é a maior esperança que move o teu coração? Qual é o maior desejo da tua vida? Eu acho que todos nós aqui, talvez, quando pensamos nessas perguntas, e eu espero que seja, nós tenhamos como maior anseio da nossa alma
o reencontro com Cristo, o abraço final, aquele momento que nós olharemos nos olhos do nosso Redentor, nós beijaremos as suas mãos, os seus pés, e eu imagino que nós choraremos de uma alegria que talvez nós nunca sentimos na nossa vida antes. Essa é a esperança que move o meu coração nesse mundo caído, quebrado, nesse mundo que a minha alma não encontra nele alegria, satisfação, esperança. Mas eu sou movido a continuar a jornada nesse mundo caído, quebrado pelo pecado, por essa esperança do abraço final, de ouvir a doce voz do meu Redentor: vinde, bendito meu, para o reino eterno que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa é a tua esperança? Isso é o que move a tua alma nesse mundo? Você deseja esse dia? Para que esse dia chegue, queridos, ainda há trabalho a ser feito, ainda há uma obra a ser realizada, e essa obra é nossa. O Senhor condicionou esse encontro, esse abraço, esse beijo, a uma tarefa, a tarefa de pregarmos o seu Evangelho a todas as nações. E é disso que eu quero falar com vocês. A pregação do Evangelho ainda é uma tarefa inacabada, e ela precisa ser terminada, para que esse dia glorioso do encontro final aconteça para todos nós, redimidos no Senhor Jesus. E nós temos aqui então a tarefa que o Senhor nos entregou, e essa tarefa, ela não é do missionário. Nós temos às vezes terceirizado essa tarefa, nós temos pensado que essa tarefa é dos pastores, é dos evangelistas, essa tarefa é dos missionários, mas não, querido, essa tarefa é nossa. Essa tarefa é de todos aqueles que foram alvos do amor poderoso e redentivo de Cristo na cruz. Todos aqueles que foram salvos e foram enviados para cumprir a missão de fazer Cristo conhecido e glorificado em todas as nações. A salvação não é apenas um privilégio, ela é também uma responsabilidade, ela está carregada com uma responsabilidade, a responsabilidade de pregar o Evangelho. Essa responsabilidade é nossa, e nós temos sido omissos como igreja, como cristãos, como discípulos de Cristo, nós temos sido omissos. Nós temos pesquisas que indicam que 95% das pessoas que frequentam as igrejas evangélicas nunca levaram ninguém a Jesus Cristo. E eles estão sempre transferindo essa responsabilidade a pastores e líderes da igreja. Mas eu queria dizer para você que você foi salvo e você foi enviado para cumprir essa missão. Sophia Miller, uma jornalista do The New York Times, quando ela conhece a Cristo e ela começa a crescer no seu relacionamento com o Senhor, um dia ela larga toda a sua profissão, a sua vida, e ela vai para a Amazônia para pregar o Evangelho aos povos não alcançados da Amazônia. E já no final da sua vida, ela, sendo entrevistada por uma rede de TV americana, perguntaram para ela: como foi seu chamado? Ela disse: eu nunca tive um chamado, eu li Mateus 28 e obedeci. Ali está o chamado de todos os que são salvos. E ali está o meu chamado, e ali está o seu chamado, a
cumprirmos essa tarefa inacabada, de pregarmos o Evangelho. Essa tarefa é minha, é sua, essa tarefa é da igreja de Cristo. Essa tarefa não foi dada aos querubins, aos serafins, aos anjos, mas a homens e mulheres redimidos no sangue do Cordeiro. Essa é a nossa tarefa e nós precisamos abraçar essa tarefa, encará-la como nossa, para que nós possamos ver esse dia glorioso do reencontro, do abraço final acontecer. E para isso você precisa assumir a tua responsabilidade nessa tarefa inacabada. E nós temos aqui a certeza da tarefa. Ainda que nós sejamos os instrumentos para anunciar esse Evangelho, e muitas vezes somos desobedientes, mas aqui existe uma palavra que traz consolo ao meu coração. O Senhor Jesus está garantindo que a tarefa será cumprida. Olha o que Ele diz, e será pregado este Evangelho. Não tem aqui, se der, será pregado esse Evangelho, se for possível, será pregado esse Evangelho, se a igreja obedecer, será pregado esse Evangelho. Não, aqui existe uma certeza, e será pregado este Evangelho. E quem está falando é o Deus soberano, que controla todas as coisas, que move tudo e todos, para que a sua vontade se cumpra, e Ele está garantindo a nós que essa tarefa será pregada. E se nós obedecermos a Ele, cumprirmos essa tarefa, seremos felizes. Se nós desobedecermos, certamente a disciplina virá sobre nós. E eu quero dizer a você, que você tem essa tarefa, através dos seus relacionamentos, através dos seus contatos. Você foi enviado a anunciar Cristo em seus relacionamentos e em seus contatos. Os seus relacionamentos são seus, os meus são outros, e nós temos a responsabilidade de cumprir essa missão. E nós precisamos encarar isso, assimilar isso, e partir para obedecer essa ordem de pregarmos o Evangelho. Eu queria desafiar você a viver não como homens e mulheres ordinários, mas eu queria desafiá-los a viverem como homens e mulheres extraordinários. Não como homens e mulheres naturais, mas como homens e mulheres espirituais, redimidos e enviados para cumprir a missão. Normalmente, quando nós despertamos pela manhã, nós olhamos no espelho, lavamos o rosto, penteamos o cabelo, e normalmente nós dizemos, pronto para mais um dia, para ganhar dinheiro, trabalhar, ganhar dinheiro, pagar minhas contas, construir um futuro melhor para minha família, educar meus filhos, garantir minha aposentadoria. Muitos de nós fazemos isso, mas querido, você não é essa pessoa natural. Quem pensa nisso são os homens que não conhecem Deus, são as mulheres que não conhecem Deus que pensam nisso. Homens e mulheres que conhecem a Cristo, a Deus, a sua palavra, deveriam despertar, lavar seu rosto, pentear seu cabelo e olhar para o espelho e dizer: lá vou eu para o meu campo missionário, lá vou eu testificar, lá vou eu mostrar a luz de Cristo num ambiente onde eu fui colocado para trabalhar, no ambiente onde eu fui colocado para estudar. Nós somos mestres em transformar meios em fins. O trabalho não é um fim na nossa vida, ele é um meio da providência de Deus, e ele é um meio para que nós possamos ali cumprir a missão que o Senhor colocou nas nossas vidas, anunciar o seu nome, fazê-lo conhecido. Essa é a nossa tarefa.
Ir para a escola, ir para a universidade, não é um fim. Educar-se, ter uma profissão, não é o fim da tua vida. É um meio, é o teu campo missionário. E ali você deve cumprir essa missão e anunciar Cristo e brilhar a luz do Evangelho com o seu testemunho. Mas nós estamos sempre transformando os meios em fins. Não façamos isso, queridos. São os homens que não conhecem a Deus que vivem dessa forma. E eu quero te desafiar a entender o seu chamado nessa tarefa inacabada. Às vezes nós pensamos, não, mas eu dou o meu dízimo, e eu oro por missões. E há uma frase celebrada nas conferências missionárias, que é a frase, missão ou missões se faz indo, orando ou contribuindo. Se você não puder ir, então, ore e contribua. Queridos, não existe essa possibilidade de não poder ir. Te enganaram, não existe. Todos nós fomos enviados, chamados, comissionados, enviados ao nosso campo missionário. E o teu campo missionário é a tua família, o teu campo missionário é o teu trabalho, o teu campo missionário é a tua escola, é a tua universidade, e você deve ir como um missionário, como um homem e uma mulher espiritual que vão cumprir a missão que o Rei entregou a vocês, e fazer discípulos para Ele, nesse meio aonde você foi colocado. Aí é teu chamado, aí é teu campo missionário para cumprir essa tarefa. Então aqui nós temos a certeza da tarefa, né? E será pregado este evangelho do reino, mas nós temos também a extensão da tarefa, né? Por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Esse evangelho é para onde eu estou, porque aonde eu estou é minha nação, é meu grupo étnico, mas também existem grupos étnicos e nações aonde eu não estou. E ali aonde eu não estou, eu oro por aqueles que deixaram tudo e foram. Por aqueles eu também contribuo para que eles possam ter os recursos necessários para alcançar todas as nações. E é interessante que o Senhor Jesus aqui, Ele usa duas palavras, uma para se referir ao mundo todo, que no grego é a palavra oikonos, mas Ele também usa uma palavra, que é a palavra etnos, para se referir às nações. Existe uma tarefa global, mas existe também uma tarefa com pequenos grupos étnicos, grupos que têm sua própria língua, sua própria cultura, que têm sua própria vida. Esses grupos pequenos muitas vezes são compostos de 30, 40, 50 pessoas, e destes grupos, às vezes com muito mais, e destes grupos nós ainda temos 3.000 grupos étnicos que nunca ouviram do Evangelho. Nós temos ainda 3.000 grupos que não têm nenhuma porção, um versículo das Escrituras Sagradas traduzido para a língua deles. E é necessário avançar nessa obra, é necessário levar o Evangelho a esses grupos, porque o Senhor não virá antes que cada um desses grupos escutem o Evangelho. Tenham pelo menos um livro da Bíblia, um Novo Testamento traduzido na língua deles, para que eles conheçam a salvação. Há muito trabalho que ser feito, e nós precisamos assumir esta responsabilidade. Nós precisamos, por essas nações que estão distantes, nós precisamos investir. Há um custo para traduzir Bíblias, há um custo para que missionários façam esse trabalho árduo, e nós precisamos também ser generosos para que esse trabalho seja feito
e o reencontro aconteça com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos a certeza da tarefa e será pregado, nós temos a extensão da tarefa, que é a todo mundo e a todos os grupos étnicos, e nós temos também o propósito da tarefa, para testemunho a todos os povos, a todas as nações. O Evangelho é o testemunho, eles precisam ouvir esse testemunho ora salva, ora condena, esse testemunho alcança os escolhidos de Deus, mas esse testemunho deixa outros homens e mulheres indesculpáveis na presença de Deus no dia do juízo final, e nós precisamos anunciar. Por isso o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, disse: a minha palavra não voltará vazia a mim, cumprirá o seu objetivo, porque a palavra, quando pregada como testemunho, ela salva homens, e ela deixa homens indesculpáveis diante da presença de Deus no dia final. Então, o propósito dessa pregação é para que o Evangelho seja testemunho a todas as nações, a todos os povos. E então, nós temos o resultado final dessa tarefa completada, que será o encontro glorioso com o nosso Redentor. Você anseia esse momento? Pregue. Você deseja esse reencontro? Pregue. Você deseja sentir as mãos de Cristo abraçando e tocando o seu corpo, afagando o seu cabelo? Você deseja isso? Você deseja ouvir a doce voz dele nos teus ouvidos? Então pregue, testifique, anuncie, porque não existirá esse dia glorioso sem que nós obedeçamos a nossa tarefa. Dedique a sua vida, entenda que aonde o Senhor te colocou, aí é teu campo missionário. Pare de terceirizar a responsabilidade. Um dia eu fui convidado para pregar numa igreja, e a igreja estava lotada, não havia espaço mais. E quando o pastor me chamou para ir para o púlpito, caminhando, eu senti uma mão que segurou a minha mão, e me deu como um tranco, e eu assustei, olhei para baixo, era uma senhora sentada no banco, na beira do corredor, e ela então, puxando a minha mão, ela olhou para o alto e estendeu o seu dedo para mim e disse: nós fizemos a nossa parte, nós convidamos nossos amigos, colegas de trabalho, familiares, agora veja se prega um bom sermão e converte metade aí. Falei, eu pensei, acho que ela pensa que ela está falando com Deus, só pode, né? Mas essa é a mentalidade, irmãos, que a minha tarefa é convidar pessoas para o culto, e o pregador que se vire. Não é isso, irmãos. A sua tarefa é anunciar o Evangelho de Cristo através dos seus contatos, relacionamentos, do seu campo missionário. Mas por que nós não pregamos? Porque nós somos tímidos, porque nós somos medrosos, porque muitas vezes somos covardes. Estamos preocupados se nós vamos ofender as pessoas com a mensagem do amor de Deus. Não se preocupe em ofender pessoas que todos os dias ofendem o nosso Deus com seus pecados. Não se preocupe com isso. Ofenda-os com a verdade salvadora. Leve esse Evangelho. E eu quero te motivar, terminando com uma história para você levar no teu coração, de gente que entendeu que a responsabilidade era deles, e saiu para cumprir e fazer a missão.
Se nós queremos pregar, nós precisamos orar. O apóstolo Paulo, que foi o maior missionário, evangelista que já pisou nessa terra, ele não teve problema em escrever para a igreja de Éfeso e dizer: orem por mim, para que eu tenha ousadia em pregar a palavra de Deus. Orem por mim, para que eu não perca as oportunidades de anunciar Cristo. Se esse homem precisou de oração para pregar o Evangelho, o que será de nós? Nós também precisamos pedir que orem por nós. E o maior movimento missionário do planeta, da história da igreja, começou com uma reunião de oração. O movimento dos moravianos. O conde Nicolaus Zinzendorf desafiou pessoas a orarem 24 horas por dia, para que a eles fosse dado coragem, ousadia, valentia para pregar o Evangelho. E a reunião de oração do movimento moraviano durou 100 anos, ininterruptos, sendo que eles oravam 24 horas por dia, pedindo a Deus força, coragem, motivação para pregar o Evangelho aos seus contatos e aos seus relacionamentos e às outras nações também. E 2 jovens moravianos descobriram que havia uma ilha na costa da Índia, que nessa ilha havia ali um senhor britânico, riquíssimo, que plantava cana, fazia açúcar e exportava para a Europa. E ele tinha cerca de 3.000 escravos trabalhando para ele. E aqueles jovens mandaram uma carta para ele, pedindo autorização para irem para a ilha, para pregarem o Evangelho de Cristo. Aquele homem era ateu, inimigo do Evangelho. E a resposta dele: nenhum missionário entrará na minha ilha para falar desse evangelho sem sentido. Então, os missionários, os jovens moravianos continuaram orando. E eles escreveram uma outra carta dizendo: se o senhor não nos aceita como missionários, o senhor poderia nos aceitar como escravos? Nós trabalharemos para o Senhor o resto da nossa vida. E a resposta dele foi: sim, desde que vocês paguem até as passagens de vocês para chegarem aqui. E aqueles jovens conseguiram o dinheiro da passagem, subiram em um navio, despediram-se dos seus familiares na Inglaterra e foram para aquela ilha para servirem como escravos, para terem a oportunidade de pregar Cristo àqueles outros escravos. Você entende o que é assumir a responsabilidade? Você entende agora o que é amar a Cristo e obedecê-lo na missão que Ele entregou a nós? Às vezes nós não estamos dispostos a entregar nada, mas se nós queremos cumprir essa missão, nós precisamos entregar tudo e nos render completamente a Ele, para que Ele nos use. Talvez você não vai ter que ter uma atitude tão radical de amor como essa, mas você precisa amar a Cristo e crer que vale a pena compartilhar dele com os seus contatos e relacionamentos. Essa palavra te convoca, essa palavra te envia como missionário para o teu campo missionário. E ali atrás está escrito, bem na porta: você está entrando em seu campo missionário. Ali você está entrando, do momento que você cruzar aquela porta, você estará entrando no teu campo missionário. Ore, peça orações, peça coragem, peça ousadia para abrir a sua boca e ser instrumento do Espírito Santo na vida das pessoas que estão aí fora, no seu campo missionário. Cumpra a tua parte,
eu estou cumprindo a minha. E então nós correremos para o abraço e para o beijo, e sentiremos a sua doce voz dizendo: vinde, benditos do meu Pai, para o reino eterno que vos está preparado. Então virá o fim. Amém? Que Deus vos abençoe, que você saia daqui fortalecido para o seu campo missionário, e obedeça o teu rei, para a glória dele e para o teu bem. Amém? Oremos. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Ela fala ao meu coração, e eu creio que ela fala também ao coração do teu povo aqui. Que ela nos envie agora, que ela nos leve para o nosso campo missionário. Que o Senhor nos encha do teu Espírito Santo e nos dê ousadia, poder, graça, sabedoria para compartilharmos o teu evangelho, alcançarmos os teus escolhidos, para que nós possamos ter o reencontro final com o Senhor. Dá-nos tua graça, Pai. Em nome do teu Filho Jesus te pedimos. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Que Deus continue te abençoando, pastor. Amém. Obrigado por ser instrumento de